Você sabia que você tem direito ao silêncio dentro da sua casa? Você sabia que a sua casa e o seu apartamento tem que atender a certos critérios de desempenho? Meu nome é Daniele Garcia, sou consultora em acústica, proprietária da Sense Acústica e Arquitetura. Para você entender essa questão do desempenho na sua casa, eu vou comparar a sua casa com um carro, com a escolha de um carro. Quando você vai escolher um carro, o seu marido vai escolher um carro, ou quem quer que seja, quais são os quesitos que ele procura, o que vocês procuram? Segurança, conforto, potência, consumo. Claro que tem uma questão estética aí, que ela e emocional, que ela é forte, né? Mas esses critérios são critérios que não se abre mão deles, né? A sua casa, como que você faz para escolher uma casa? Você procura saber se ela desempenha certos critérios? Então, desde 2013 existe uma norma chamada Norma de Desempenho, que é a NBR 15575, que ela define valores mínimos de desempenho para diversas situações. Então, da mesma forma do carro, a gente tem desempenhos relacionados à segurança, né? Segurança estrutural, segurança contra o fogo, desempenhos relacionados à habitabilidade, aí entra conforto térmico, lumínico, acústico, a estanqueidade, né? A passagem da água pelas fachadas e pelos telhados, e também a questão da sustentabilidade, né? Dessa consumo, né? Dessa eficiência energética. E aí a gente percebe que esses critérios são exatamente os critérios que a gente vê quando a gente busca a compra de um carro. Por que isso não é uma coisa arraigada na nossa economia, no nosso costume? Por que isso não acontece? A construção civil ela é extremamente artesanal, né? É completamente diferente de uma construção de um carro, nem se fala assim, se fala montagem de um carro. A gente tem sistemas todos pré-fabricados, uma montagem que ela é mecânica, né? Que ela acontece de uma maneira, dentro de uma linha de montagem, com o homem apenas operando e dando ordem para essas máquinas, enquanto isso a gente tem um pedreiro lá colocando um tijolo em cima do outro. Então a construção civil ela ainda é, infelizmente, o setor da economia que tecnologicamente mais atrasado. E a norma de desempenho ela vem para poder estabelecer critérios mínimos que a gente vai ter para esse tipo de edificação, no caso das residenciais. O que a norma de desempenho diz? Né? De tudo que ela abrange, questão de segurança estrutural, de combate a incêndio, luminosidades mínimas, né? Iluminâncias mínimas, conforto térmico, o conforto acústico é o que mais pega. Por que o conforto acústico é o que mais pega? E o que mais se fala quando fala em norma de desempenho é a questão do isolamento acústico. Porque os nossos sistemas construtivos eles não atendem a critérios mínimos de isolamento. Hoje a gente tem um trânsito intenso nas cidades, muitos edifícios envidraçados, voltados para avenidas muito movimentadas, o ruído passa de uma maneira muito fácil, né? E a gente tem um ruído ambiente dentro das salas, quartos, nos ambientes dos apartamentos, extremamente elevado, trazendo desconforto para as pessoas e trazendo também questão da influência na saúde. Em um outro vídeo aqui no canal eu já comentei sobre isso. Vou colocar aqui o link para vocês poderem ter acesso também a esse conteúdo. Mas será que, então, se a gente tem essa questão dos critérios mínimos, o que a gente tem de construção tradicional atende ou não atende? Né? Na compra de um carro, é fácil atender esses quesitos de segurança, de conforto, de potência e consumo? Antes de continuar, se inscrevam no canal, deixem seu like. Então, a questão do conforto acústico, então, dentro dos apartamentos, é um critério que dificilmente ele é atendido. Em diversas situações, conforto, isolamento de fachadas, né? Exatamente porque a gente tem situações de exposição de fachadas, de apartamentos, né? Implantações em lugares extremamente ruidosos. A passagem entre apartamentos, então dormitórios, né, quartos colados uns aos outros, quarto de um apartamento com quarto de outro apartamento, o isolamento às vezes ele não é suficiente e
Aí a pessoa tem a questão da privacidade comprometida, né? Então, principalmente situações que a gente tem lá, o vizinho faz uma festa mais tarde, o outro está ao lado ali querendo dormir, né? Então, existe critério para isso e a norma define isso. Entre apartamentos de um andar abaixo e um andar acima, a gente tem a questão do isolamento do ruído aéreo e do ruído estrutural. O que é o ruído estrutural? É esse toque-toque, né? É a pessoa que anda ali em cima, anda de salto, você está escutando tudo. Por que que isso aí acontece? Porque a gente tem sistemas construtivos cada vez mais esbeltos, né? A questão da estrutura ela tem evoluído bastante, então a gente tem lajes muito finas e muito rígidas, e aí com isso o ruído estrutural ele propaga de uma maneira muito fácil. Então ele é um dos quesitos, né? Então vou falar da gente, só para a gente pensar nessa questão do conforto acústico no carro, né? Então voltando para a história do carro, ele pode até não ser um critério direto das pessoas ao comprar um carro, mas ele é um valor agregado. Pensem comigo, um carro popular, ele tem um isolamento mínimo de ruído, né? Ao fechar uma janela, você escuta um pouco lá fora. À medida que o valor desse carro vai crescendo, o conforto desse carro vai aumentando, o conforto acústico ele é um critério fundamental. O isolamento acústico entre uma linha e outra de carros, ela é fundamental para definir esse padrão, né? Então, o conforto acústico ele tem valor agregado, ele tem preço. Então, na questão do carro, isso é valioso, as pessoas dão valor a isso. Na questão da casa, isso é direito e também deveria ser um valor, né? Então, a norma de desempenho, ela traz isso, cada vez mais os consultores estão preocupados com isso, que isso é uma ótima notícia, e aí a gente tem valores. Quais são esses valores mínimos? Sobre a janela do carro, eu fiz um teste mostrando a janela aberta e fechada, tá lá no meu perfil lá do Instagram, né, do perfil da Ciência Acústica, quem tiver curiosidade entra lá para poder ver. E aí, a questão dos valores, né? Então, vamos voltar aos valores mínimos. Valores de fachada, isolamento de fachada. Se eu estiver num lugar que é extremamente silencioso, esse valor mínimo vai ser de 20 decibéis. E ele vai crescendo, né? Então, é como se eu estivesse pensando, estou comprando um apartamento básico, um carro popular, e à medida que eu vou crescendo no valor desse apartamento, eu também incorporo a questão do isolamento. Então, a norma de desempenho ela tem valores mínimos, intermediários e superiores. Então, você pode atender, né, o construtor atende ao quesito dentro do critério que ele quiser definir. Isso pode ser um valor de venda, né? Isso pode ser um critério de venda. E aí as fachadas, elas têm que isolar no mínimo 20 se elas estiverem em um lugar silencioso e 30 decibéis se estiver frente a avenidas muito movimentadas. O que são esses 30, né? Então a gente tem uma avenida que gera 80, 90, segurando 30 está passando 50 lá para dentro, né? Se for um quarto, a gente já tem um ruído muito elevado para o sono, que é super complicado. E se a gente tem fachadas com muitos elementos envidraçados, finos, muito esbeltos, muito finos, né? Ou não esbeltos, finos, esse ruído vai passar com muita tranquilidade. Então, o valor de 20 decibéis é um valor que uma esquadria comum deixa passar. Então, pensando na questão da estanqueidade, da eficiência de uma janela de um carro, a janela da sua casa deveria fazer a mesma coisa. E aí existem sistemas, existem janelas que são especiais, e as que nem precisam ser tão especiais assim, né? Mas pensando só nessa questão do caixilho aqui, ó, ali na minha coisa de amostras tem uma, né, que é a esquadria de PVC. Eu vou mostrar ela num outro vídeo. Vocês ativem as notificações aqui do canal para poder receber o próximo vídeo, que vai tratar exatamente desses materiais que garantem isso. Mas voltando ao tema aqui do isolamento das fachadas, então eu não consigo com vidro comum, aquele vidro temperado com um monte de fresta, não adianta nem querer colocar que aquilo passa, não só a questão do ruído, mas passa água, né, que também é um dos critérios da norma de desempenho. Então vamos lá, os quartos eles têm que isolar 40, se for quarto de um apartamento junto com o outro, e 45 2 quartos, né? Então onde a gente tem que preocupar com isso? Se for uma parede fechada comum,
esse isolamento é garantido, mas vai depender de ser uma janela bem executada, né? Uma parede bem executada. Com aberturas, com passagens, às vezes a pessoa executa uma parede, não vai até o forro, né? Não vai até a laje, só até o forro, ela está deixando uma passagem de som muito fácil, e aí esse isolamento se perde, né? E aí, então, todo o sistema construtivo ele tem que ser pensado, não só uma parede tem que isolar, uma janela tem que pensar, mas o global. E isso aí é o que vai dar importância à questão do isolamento acústico, seguido de um bom layout, de uma boa organização, de um bom projeto que já diminui essa demanda de isolamento, porque isso é custo, né? Isso é custo que vai gerar custo também no valor do imóvel. Então, eu vejo isso como uma vantagem enorme em todos os casos, porque isso é evolução tecnológica, isso é direito do consumidor, né? E aí a gente viu nesse vídeo que essa questão do conforto acústico, ela não é luxo nesse caso, né? Ela é direito. Ela é direito garantido por uma norma. Então, todo mundo que tem um apartamento que foi entregue a partir de 2013, ele está amparado por esse direito de isolamento, né? De desempenho acústico dos sistemas construtivos. E aí a gente tem que ficar atento a diversas situações. Tem vários responsáveis, né? O arquiteto pensando na questão do projeto, como que eu minimizo a demanda por isolamento acústico, o construtor em executar isso e seguir uma especificação que dê conta desse isolamento acústico, e o consumidor tendo certeza de que ele vai receber um produto de qualidade, né? Que tem esse desempenho mínimo, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em responder e interagir com vocês. Obrigada.